Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá fora, porque não tem a Antônia, mas tem o Michel Moreira que vai trazer informações sobre... Michel direto na redação, que vai trazer informações sobre o Tarifa Zero, esse programa que garante a gratuidade no transporte coletivo aqui na cidade de Paranaguá e virou exemplo nacional, né, Michel? Muito bom dia, seja bem-vindo ao Voz do Litoral. Hoje, essa dobradinha que geralmente acontece no Bom Dia Litoral, acontecendo agora no Voz do Litoral. Traga então informações sobre o exemplo que é o Tarifa Zero para o país. Exatamente isso, PR. Boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Voz do Litoral desta segunda-feira. Uma ótima semana a todos e também com muita sorte a nossa seleção brasileira que joga logo mais às 13 horas. Por isso, o Voz do Litoral um pouquinho mais cedo, então, nesta segunda-feira. Olha só, PR, desde março deste ano, a cidade de Paranaguá conseguiu implementar o projeto Tarifa Zero, ou seja, as pessoas não precisam mais pagar pelo transporte público coletivo aqui no município. Essa ideia que foi implementada, como eu disse, em março deste ano, deu muito certo aqui na cidade de Paranaguá. A população aprova essa medida, que não precisa mais, então, pagar aí pelo seu vale transporte, não precisa mais pagar para utilizar o transporte público aqui no município. E essa ideia que foi implementada em Paranaguá virou referência também em outros estados, em outras cidades também aqui do país. Tanto que a equipe de transição do governo agora, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, estuda, inclusive, implementar essa ideia em âmbito nacional. Então, a cidade de Paranaguá sendo exemplo para outros estados e também para a federação como um todo. O prefeito Marcelo Roque, prefeito aqui da cidade de Paranaguá, falou a respeito disso, do município ser exemplo em mais uma medida adotada aqui no litoral do estado. Inclusive, uma matéria que foi divulgada no começo dessa semana, hoje pela manhã, pelo site Folha de São Paulo, um dos sites, um dos jornais mais conceituados, com maior credibilidade no país, divulgou essa medida, inclusive colocando Paranaguá como um exemplo a ser seguido. A gente escuta agora o que diz o prefeito Marcelo Roque a respeito dessa medida, um levantamento que ele faz, e também dessa situação de Paranaguá estar sendo falado em todo o país agora a respeito aí dessa medida, o Tarifa Zero aqui no município. Vamos ouvir. Para mim é um motivo de satisfação, de orgulho, de poder estar contribuindo com o povo de Paranaguá e praticamente com o povo brasileiro, né? O UOL e Folha de São Paulo são os maiores meios de comunicação do país e Paranaguá está lá, registrada como Tarifa Zero de cidades de grande porte, né? E a equipe de transição do novo governo federal fazendo também já uma possibilidade de ter isso no país, né? O prefeito de São Paulo também já está se organizando para tentar fazer na maior cidade do país, que é São Paulo, né? Então é motivo de muito orgulho. Eu falei até na minha postagem ontem no Facebook, uma mistura de teimosia minha com coragem e competência da nossa equipe técnica para tirar do papel um projeto tão grandioso como é o Tarifa Zero, que já está aí há 9 meses em toda Paranaguá, né? E servindo de exemplo, né? Que na quinta-feira quem esteve aqui foi o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, né? Também vendo como é feito a Tarifa Zero para tentar levar também para Foz do Iguaçu, que é uma cidade grande do estado do Paraná, né? E todos os prefeitos estão se mexendo porque sabem que o transporte público está vivendo o pior momento da sua história no país todo, né? Então, é o que eu falei, é muita coragem, determinação, e a nossa Tarifa Zero é um ganho muito grande para a população, que deixa de pagar o ônibus, que pode deixar seu carro na garagem, né, durante a semana e usar só final de semana, economizando com gasolina. As pessoas que podem entregar um currículo nas empresas, enfim, é uma engrenagem importante que ajuda o desenvolvimento da nossa cidade, e nós demos, assim, posso falar no português, claro, nós demos um tiro certo.
A gente ouviu então, Pierre, o prefeito Marcelo Roque, prefeito aqui da cidade de Paranaguá, em entrevista a você hoje pela manhã no programa Bom Dia Litoral, também aqui da TVCI. Ele falou então a respeito dessa alegria da cidade de Paranaguá estar sendo citada em outros estados a respeito, então, desse projeto, o Tarifa Zero. Como eu disse anteriormente também, Pierre, é algo que já está sendo discutido entre a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Inclusive, algumas situações podem ser colocadas, inclusive, nessa semana, para fazer que já no começo do ano, já a partir do mês de janeiro, esse projeto seja implementado em demais cidades, em demais estados aqui do Brasil. Porém, uma das questões que poderiam ajudar no avanço dessa proposta é que precisa ser resolvida na alçada federal e também a do Vale Transporte, toda essa situação. Hoje as empresas pagam benefícios só aos funcionários que usam, então, ônibus e trens em municípios, então, onde há esse transporte público disponível. Uma das ideias para custear o passe livre é mudar o modelo, ou seja, as companhias passariam a pagar ao governo uma taxa de transporte para todos os funcionários, sendo que o valor por empregado seria menor do que o gasto anual com o Vale Transporte. Assim, haveria um aumento de arrecadação, pois espera-se mais empresas que passariam também a contribuir, ou seja, mais empresas dos municípios passariam a contribuir com as cidades para que, de fato, esse projeto saia do papel também em outros estados, em outros municípios de todo o país. É mais uma vez, então, a cidade de Paranaguá sendo exemplo de um projeto que por aqui já acontece desde março deste ano. Pierre. Muito obrigado pela participação, Michel. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Dá muito orgulho saber que a cidade de Paranaguá acaba sendo modelo, acaba sendo exemplo de uma iniciativa que deu tão certo aqui no município. O Tarifa Zero democratiza o acesso ao transporte coletivo. Garante que todo mundo, de fato, tenha o direito de ir e vir. Que as pessoas possam se locomover pela cidade-mãe do estado. E muito bacana saber que o que acontece aqui está servindo para que o novo governo, o governo que vai assumir a partir do dia 1º de janeiro, possa implementar, quem sabe, no país inteiro. O Tarifa Zero é um programa que deu certo e que toda a população agradece bastante por existir. Sem dúvida nenhuma, um marco para a cidade-mãe do estado.